Bom dia, sodomitas. Não ficou bom. Bom dia, senhoras e senhores. Como vocês podem ver, agora eu tenho um microfone e hoje eu pretendo falar sobre um ponto em que eu concordo com o Jones Manuel. Não só com o Jones Manuel, mas com o Gustavo Gaiofato, que é o fato de que não existe... Gaiofato? É o fato de que não existe um antipetismo de esquerda. De fato, não existe antipetismo de esquerda. E vamos definir primeiro o que é antipetismo, né? Antipetismo é aquela rejeição inflexível ao PT. É uma rejeição de apoiar ou de votar no Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da esquerda institucional. Então, seja babando, berrando, fazendo deboche, xingando Lula, xingando Haddad, ou seja, simplesmente, né, pode ser aqueles memes bem boomer posting, né, do bolsonarismo, ou pode ser também uma coisa mais elaborada, né, um tratado teológico de rejeição ao PT. Com a cumplicidade dos traidores da linha petista conciliadora, dos social-democratas do PSOL e dos domesticados da UP, que rastejam diante da ordem, o avanço é sabotado. Eu falei em teologia não é por acaso. Eu gostaria que você guardasse bem o que eu vou comentar agora sobre teologia. Por mais que uma religião ela tenha uma justificação racional, ela ainda se baseia em crenças irracionais. Então, um mito, ainda que ele tenha toda uma justificação discursiva em torno dele, que apele para a filosofia, ele ainda é um mito. E se ele não for tratado como ficção, e sim como realidade, ou mais ainda do que realidade, né? A realidade suprema, ou a base, o fundamento da realidade em que nós vivemos, então ele ainda é algo irracional. E para você ter qualquer exemplo disso, basta você fazer qualquer leitura dos padres da igreja ou de teólogos posteriores e você vai ver que por mais que exista um apelo à filosofia, seja ela platônica, aristotélica ou qualquer que seja, ela não pode negar o fundamento daquela religião, que é a fé no Cristo, né, no caso do cristianismo. Então, por mais que uma religião ela tenha elaborações filosóficas, elaborações racionais, ela ainda é fundamentada no irracional. Então, os defensores do antipetismo, que se posicionam no campo da esquerda, eles vão dizer que só há antipetismo quando ele apela para aquelas pautas que, por exemplo, fundamentaram a Lava Jato, né? O combate à corrupção como principal pauta, que remonta ao mensalão, como tentativa de derrubar o PT através de escândalos. Sem contar que durante 2013, 2016, né, essa galera também teve posições equivocadas, né? O próprio Jones Manuel tem postagens dizendo que não considerava a ofensiva em curso como um golpe. Então, a posição deles, se não foi de apoio ao golpe, também não foi de uma defesa intransigente daquele governo popular que estava sendo derrubado. Então, vamos fingir que o Farol Brasil não tem a mesma linha editorial da mídia burguesa quando o governo é acusado de corrupção, como nesse caso do Banco Master. Dizer, como eu já ouvi e eu acredito que você também, que no governo Bolsonaro a esquerda estava unida, barrando avanços da burguesia e que conquistou um auxílio emergencial de R$600 à revelia do Executivo Federal, e que no governo Lula as pautas da burguesia elas avançam sem resistência, isso é só mentira. Resultado, isso só tem efeito, aliás, pela falta de pensamento totalizante de um público que propositalmente foi formado para ter um grau de politização semelhante a de qualquer reacionário, que só sabe repetir refrão e seguir de maneira cega os seus líderes. Isso é de uma crueldade, porque parece que quem faz esse tipo de análise está apagando, no momento da análise, que no governo Bolsonaro 700 mil pessoas morreram, que o Brasil virou semi-parlamentarista e que o Congresso só aprovou algumas coisas, manteve um mínimo de racionalidade
nas políticas sociais por uma questão de sobrevivência. E o PT, hein? E o Lula? Já no governo Lula, a gente teve a volta do aumento real dos salários, a gente teve liberdade de organização, as organizações da esquerda radical cresceram. A gente teve liberdade de organização sem a perseguição sistemática que o governo Bolsonaro já tinha começado antes mesmo de conseguir tomar o poder de maneira total. Então essa galera é tão irresponsável que eles estavam na lista, na linha de tiro dessa galera do governo Bolsonaro e que já tinha começado uma perseguição sistemática e ela ia aumentar. Outra coisa, a gente teve a isenção do IR, um cerco imperialista sendo combatido de maneira muito inteligente pelo governo Lula. Então, é simplesmente mentiroso, é simplesmente antidialético, que é quando você não observa as contradições, o movimento real da história, as relações entre os diversos elementos, os diversos determinantes de uma situação. A pessoa simplesmente pega o Executivo Federal, isola, seguindo o exemplo daquela crítica de Kant a Platão, né, como se Platão, ao projetar a verdade numa esfera transcendente, fora desse mundo, quando ele projeta para lá, é como se a falta do ar facilitasse o voo de uma pomba. Mas, na verdade, não. Sem a resistência do ar, a pomba não consegue voar. Do mesmo modo, um conhecimento que tenta se livrar totalmente do mundo dos sentidos, ele deixa de ser conhecimento. Porque se você não observa a realidade empírica de algum modo, você não consegue nos informar com aquele conhecimento produzido nada sobre o mundo real. Então fica apenas uma especulação metafísica. E o que a gente nota no pensamento dessa galera, quando eles colocam o Executivo Federal como se ele estivesse fora das relações internacionais, das relações econômicas, como se ele estivesse fora da própria disputa institucional ali no Congresso, das negociações, fica apenas um cenário metafísico em que o governo ele precisa do seguinte, ele precisa ter uma virtude moral, precisa ter fibra, precisa ter coragem, precisa ter as ideias certas para dobrar a aposta e que isso vai funcionar com uma relação de causa e efeito automática. Dá até para prever o efeito. Se fizer o que eu estou falando aqui no YouTube, vai dar certo. Isso é algo patético. E Engels chamaria de pensamento metafísico também. É o mesmo pensamento metafísico que permite rotular o governo Lula de governo neoliberal. Ora, o Brasil está inserido em relações neoliberais há muito tempo. O governo Lula não chegou e criou isso. Se o governo Lula não conseguiu fazer uma revolução, tomar o Estado de uma forma que acabasse com o neoliberalismo no Brasil, seria uma coisa, mas o fato dele não conseguir fazer isso não o torna neoliberal. Assim como nós que vivemos no capitalismo, que consumimos às vezes um iPhone, não significa que nós somos os criadores desse sistema, nós estamos vivendo nele. Ou que um ambientalista que é contra a poluição do ar, ao respirar, ele está compactuando com aquilo. E aí você é contra a poluição e você está respirando, é o mesmo argumento do comunista de iPhone, atacar o governo Lula chamando de neoliberal. É o mesmo argumento. Então, quer dizer, você participa do governo e está gerindo o capitalismo num país que está há muito tempo no neoliberalismo, então você é neoliberal. Ora, então quando o Jones se eleger, ele vai ser mais como faz o... Pai, foda-se! Se o Lula, nos anos 80, era o messias do sindicalismo. Como faz o Glauber Braga, ele vai criar uma região autônoma, ele vai fazer aquilo que ele critica no pensamento decolonial, ele vai fazer aquilo que ele critica, ele vai ser um turô, ele vai morar no mato. Não tem como, não faz o menor sentido, nada disso do que essa galera coloca. Então, isso é outra forma de ser antidialético. E essa galera não significa que eles não conhecem o pensamento marxista, eles conhecem muito bem. Eles só discordam em segredo e não dizem isso para o público,
E na prática, né, porque ser marxólogo é uma coisa, ser marxista é teoria e prática. Então, na prática, eles não atuam politicamente como marxistas. Tá um calor danado. Vamos concluir. Eu vou concluir lendo um trecho do roteiro que eu fiz aqui. Fiz à mão, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí. Vamos lá. Não tem como uma rejeição absoluta ao PT, enquanto alternativa eleitoral diante do golpismo submisso aos Estados Unidos, ser minimamente racional. O antipetismo, mesmo quando justificado por teologias ultra-esquerdistas, sempre estará a serviço da direita. O que nos separa de um golpe são alguns senadores, ministros da Suprema Corte e um executivo social-democrata, que alguns, para salvaguardar sua identidade política, e aqui eu não estou mais lendo, eu vou comentar, primeiro chamaram de era o quê? Social-liberal. Aí foram testando o público, meteram o neoliberal, que vem de meme da internet. E já testaram até mesmo chamar de social-fascista, né? Aliás, liberal-fascista. Mas isso a gente comenta em outra hora. Quem faz pouco caso disso quer se pendurar numa corda ou pular no vazio, mas é amoroso e cristão o bastante para te levar junto. Ou para sair do país quando der merda, né? Deu o problema que eles estão plantando. Então é isso. Obrigado por assistir até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho, sei lá, esse monte de coisa aí que tem que fazer. Comenta também para dar engajamento. E outra coisa, em breve o YouTube vai disponibilizar a seção de membros. E aí se você acompanha o canal, gosta do canal, acompanha a página no Facebook, no Instagram, passe a me apoiar, tá bom? Que agora eu tô gastando um pouco mais do que eu costumava. Antes eu gastava tempo, né? Agora eu tô gastando também dinheiro com esse canal. Então eu gostaria que pelo menos ele se sustentasse. Que pelo menos ele não me trouxesse um custo a mais. Que eu pudesse reverter para que ele mesmo se mantenha. Obrigado pelo apoio, por assistir até aqui. E manda para alguém, se você acha que esse debate vai interessar a pessoa, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. E bate lá, capitalismo falho. Sou de direita, você virou pós-moderno doido.